E aí, galerinha do sexto ano, beleza? Pura, sem mistura? Professor Rogério com vocês aqui do Instituto Educacional ali, onde nós temos Deus em primeiro lugar, o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha. Pessoal, hoje nós vamos estudar aqui livro de português, certo? Capítulo 7, página 159 até a 163. Ok? Muito bem. Vamos lá, galera. Página 159, nós vamos estudar sobre pronomes pessoais, certo, pessoal? Seguinte, abram os livros de vocês, né? A gente sempre repete aí quando lembra, né? Para vocês ficarem atentos aí para acompanhar com o livro aberto, certo? Não adianta nada vocês ficar só ouvindo com o livro fechado, não. Vocês têm que ir acompanhando aí para poder fazer as observações, as anotações necessárias, fazer as correções da atividade e tudo mais. Beleza? Então é o seguinte, ó. Pronome. O que é o pronome? É a palavra que representa ou acompanha o substantivo. Então ela pode representar o substantivo ou pode acompanhar o substantivo, indicando-o, ou seja, indicando o substantivo como pessoa do discurso, certo? E na comunicação existem três pessoas do discurso, ou pessoas gramaticais. Quais são essas pessoas do discurso? Seguinte, você tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa, certo? São as pessoas do discurso. Só para você ficar atento aqui, ó. Você tem a primeira pessoa, você tem a segunda, você tem a terceira. Deixa eu colocar mais para baixo aqui. Você tem a primeira, tem a segunda e tem a terceira, certo? Lembrando que você tem aqui no singular, e você tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa do discurso também, só que no plural, né? Certo? Plural. Entendeu aí? Então essas são as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira. Aí pode ser no singular ou no plural. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele. Pode ser também o ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. E terceira pessoa do plural, eles ou elas. Beleza? Aí tem umas observações interessantes, pessoal. Primeira pessoa é a pessoa que fala, né? Ou seja, quem fala. Essa é a primeira pessoa do discurso, é quem está falando. Segunda pessoa do discurso é com quem se fala. Com quem se fala. Por exemplo, eu estou falando convosco, ou seja, com vocês, certo? E a terceira pessoa do discurso é de quem se fala. É quando eu estou conversando, por exemplo, com alguma pessoa e falando a respeito de outra pessoa. Num bom sentido, falando bem, né? A gente não pode estar falando dos outros, falando mal, não. Certo? Tem que falar bem. Beleza? Então, de quem se fala. E aqui, pessoal, a mesma ideia, ó. Primeira pessoa, quem fala, só que o plural é eu e mais alguém. Certo? A primeira pessoa do plural, então tem sinal que tem mais de uma pessoa que está falando no discurso, né? Como se fosse assim, eu e mais alguém, incluindo eu e outra pessoa, certo? Ou seja, nós fazemos isso, né? Então eu e outra pessoa ou outras pessoas fazemos isso, certo? O vós, a mesma coisa, é tu e mais alguém. A segunda pessoa do discurso com mais alguma pessoa. Por exemplo, eu estou falando com vocês, os alunos, né? Então eu digo assim, vós estudaram, vós estudastes,
né? E tem que conjugar o verbo também na segunda pessoa do plural. Vós estudastes. Vós alcançastes boas notas na prova. Entendeu? Vós realizastes um bom seminário. E por aí vai. Porque eu estou falando com alguém, mas não é uma pessoa. Não estou falando com uma pessoa só, estou falando com várias pessoas. E o terceira pessoa do plural, né, eles ou elas, é quando nós estamos falando a respeito de mais de uma pessoa. Quando nós estamos falando a respeito de uma pessoa só, aí eu uso no singular. Mas quando nós estamos falando a respeito de mais de uma pessoa, aí nós utilizamos a terceira pessoa do plural. Beleza? Muito bem. Então aqui, ó, você tem a ideia dos pronomes pessoais já. O que são os pronomes pessoais? São aqueles que substituem o substantivo, indicando as pessoas do discurso. Certo? Exemplo. Você tem, por exemplo, minha esposa é linda. Pronto, vou colocar assim, ó. Minha esposa é linda. Qual é o substantivo? Esposa, né, não? Esse é o substantivo, ó. Certo? Esse minha é um pronome possessivo. Pronome possessivo. Lembra quando nós falamos dos pronomes? É a palavra que representa ou acompanha o substantivo. Tem um pronome possessivo que está acompanhando o substantivo. Aí eu posso substituir toda essa expressão aqui, ó, por um pronome pessoal. Substituir a pessoa do discurso. Só dizer assim, ó. Ela é linda. Ela não é um pronome pessoal? Pronome pessoal. Certo? Aqui é pronome possessivo, né? O minha. Mas o ela é pronome pessoal. Porque está substituindo a pessoa do discurso. Está substituindo como se fosse o sujeito, né? Os pronomes pessoais do caso reto substituem o sujeito da oração. Beleza? E nós vamos ver que os pronomes pessoais do caso oblíquo substituem o complemento verbal, que nós chamamos de objeto, né? Ou então complemento. Complemento verbal, na verdade, que é o objeto, né? Objeto direto, objeto indireto. E por aí vai, certo? Muito bem. Então esse é um exemplo, né, de um pronome pessoal substituindo um substantivo aí, certo? Ou sujeito da oração. Beleza? Ok. Aí, pessoal, tem a tabelazinha que a gente costuma sempre fazer para representar os pronomes, né? Tem essa tabelinha aí na página 160. Número, pessoa. Aí os pronomes pessoais do caso reto. Caso reto. E os pronomes pessoais do caso oblíquo. Caso O. Vou apagar esse B. Oblíquo. Certo? Aí vamos lá, as pessoas, ó. Deixa eu mudar aqui para dar o destaque, ó. Pessoas, eu tenho a primeira, tenho a segunda, tenho a terceira. Aí aqui eu tenho a primeira, segunda e terceira. Aí aquela mesma ideia, ó. Número eu tenho singular. Certo? Aqui são essas três aqui, ó. E tem o plural. Número é singular e plural. Aí tem essas três aqui que fazem parte do plural. Ok? Aí a primeira pessoa, ó, eu. Do caso reto, ó, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Que foi o que eu falei lá, ó, é quando eu tô me se referindo a eu e mais alguém, certo? Eu e mais alguém.
O vós, que é a segunda pessoa do plural, aí é quando é tu mais alguém. E a terceira pessoa é quando é eles ou elas, né? Eles ou elas. Ou seja, quando é ele mais alguém. Certo? Ele ou ela, né? Mais alguém. Beleza? E os pronomes pessoais do caso oblíquo? Primeira pessoa tem o me, mim, comigo. Por exemplo, pessoal, diz assim, ó. Eu, vamos dizer assim uma frase, ó. Eu se joguei, um exemplo. Eu se joguei no chão. Um exemplo, né? Eu falo eu se joguei no chão ou eu me joguei no chão? Tem que ser eu me joguei. Por quê? Porque o eu aqui, ó, não tá na primeira pessoa, né? E quais são os pronomes oblíquos da primeira pessoa? Me, mim, comigo. Eu não posso dizer eu se joguei no chão. É eu me joguei no chão, certo? Aí da segunda pessoa tem o te, ti, contigo. Terceira pessoa, se, si, consigo. Aí tem o o, a e o lhe. Beleza? Aí quando eu disser assim, ó, ele se jogou no chão, é diferente, ó. Se eu disser assim, ó, tu, te, aí eu conjugo o verbo, ó. Tu te jogaste no chão. Tá vendo a diferença? Tu te jogaste no chão. Aí se eu disser assim, ó, ele se joga ou se jogou, se for no passado, né? Se jogou no chão. Você lembra que o verbo ele tá seguindo, ó, a conjugação, certo? O verbo está seguindo a conjugação da pessoa do discurso. Entendeu aí? Então não é ele me jogou, só se realmente a pessoa jogou você no chão, né? Mas se for a própria pessoa se jogando no chão, tem que dizer, ó, ele se jogou no chão. Entendeu? Então tem que ter cuidado. Esse pronome oblíquo aqui, ó, ele tem que ver a quem está se referindo. Foi a própria pessoa que se jogou no chão? Foi. Então tem que ser ele se jogou. Agora, por exemplo, se disser, rapaz, ele te jogou no chão. Pode ser, se a pessoa pegou e jogou, outra pessoa jogou você no chão. Ou então uma outra pessoa me jogou no chão. Pode ser, ele me jogou no chão. Depende do contexto, certo? Então você tem que ver a quem está se referindo. Quem foi que se jogou no chão mesmo? Foi a própria pessoa que se jogou? Ou ela jogou outra pessoa no chão? Então tem que ficar atento nisso aí, certo? Primeira pessoa do plural tem nos, convosco, né? Que são os pronomes pessoais do caso oblíquo, certo? E segunda pessoa do plural, vos, convosco. Aqui eu botei convosco, não, é conosco, viu? É nos, conosco. Vos, convosco. E aqui a mesma coisa, ó. Se, si, consigo. Aí tem ó, os, as e lhes. É aqui onde muda, certo? Mas o se, si, o consigo é a mesma coisa. Muito bem. Ok. Aí tem aí um exemplo, né, pessoal, que ele dá aí. Ele dá um exemplo aí para você ver na prática que os pronomes pessoais substituem os substantivos, ó. Ele deu dois exemplos aí. Vamos aqui para abrir outro para não apagar aí. Diz assim: os grandes, ó. Os grandes atletas treinam diariamente. Eu vou tirar esse diariamente aqui. Só treinam para superar seus limites. Treinam para
superar seus limites. Presta atenção como é legal, ó. Os grandes atletas é o sujeito, né, ó? Que se você perguntar aqui, ó, quem é que treina para superar os limites? Os grandes atletas. Então isso aqui é o sujeito, ó. Certo? É o sujeito. Então o sujeito você pode substituir por um pronome pessoal do caso reto. Então os grandes atletas eu posso substituir por eles, né, não, ó? Eles treinam para superar seus limites. Aí eu perguntar assim, se eu te dissesse a frase assim, os grandes atletas treinam para superar. Aí você, para superar o quê? Seus limites, ó. Certo? Você tá com um complemento aqui desse verbo superar. Entendeu? Você tá com um complemento aí do verbo superar. Certo? Porque esse verbo superar, ele não está completo. O seu sentido não está completo sozinho. Então precisa de um complemento. Esse complemento é o que nós chamamos de objeto, né? É o objeto. Certo? É o objeto aqui no caso direto. Se vocês não viram isso aqui, vão ver no próximo ano. Certo? Mas entenda que é o complemento, né? Por enquanto você vai entender qual é o complemento. Vou colocar aqui, é o complemento verbal. Que é o complemento do verbo, beleza? Verbo superar. Então eu posso substituir esse superar não, o complemento por um pronome pessoal do caso oblíquo, que fica assim, ó, los, né, ó? Superar los. Poderia escrever assim, ó, superar los. Esse los aqui tá tendo o pronome pessoal do caso oblíquo, ó, que é o os, certo? E aí tem uma regrinha que me diz, ó, quando o verbo termina no infinitivo, que é com R, né? O que é que eu faço? Eu tiro o R, aí acrescento L ao pronome pessoal do caso oblíquo, certo? Aí fica superá-los. Beleza? Muito bem. Aí ele tem a regrinha aí, né? Os pronomes pessoais oblíquos o, a, os, as se transformam quando se ligam a verbos terminados em R, S ou Z. Nesse caso, o verbo perde essa letra e os pronomes ganham a letra L. Tá vendo? Ó, fica lo, lá, los e las. Então, se o verbo terminar em R, S ou Z, certo? Ó, aqui o verbo terminou em R. Se terminasse em S ou em Z, seguiria a mesma regra. Eu tiro o R, ou S ou Z, dependendo de como terminou. Aí jogo o L lá para o outro lado do hífen, juntamente com o pronome pessoal do caso oblíquo. Beleza? Show de bola. E aí tem outro exemplo, ó, quando os pronomes pessoais oblíquos o, a, os e as se transformam. Eles se transformam quando se ligam a verbos terminados em M. Aí nesse caso eles adquirem as formas no, na, nos e nas. Aí, como diz aí, por exemplo, os alunos. Outro exemplo, ó. Os alunos convidaram os professores, ó. Convidaram os professores. Certo? Aí você vai e perguntar o verbo. Aqui é o verbo, né? Ó, convidaram. VB, verbo. Quem convidou os professores? Os alunos. Então os alunos aqui é o sujeito. Então o sujeito eu substituo por um pronome pessoal do caso reto, ó. Eles, né, ó. Eles, os alunos, eles convidaram os professores. Os professores, pessoal, é o complemento verbal, certo? É o complemento verbal. Depois você vai entender isso aqui de bem direitinho. Que é um objeto direto, porque não tem preposição e tal, tal. Beleza. Aí, ó. Quando termina em M, o verbo, eu posso substituir aqui, ó, esse complemento verbal por um pronome pessoal do caso oblíquo. Então fica convidarão. Aí eu acrescento N e coloco o pronome oblíquo correspondente, ó. Os professores. Não está na terceira pessoa do plural, né? Então qual é o pronome pessoal do caso oblíquo que combina aqui, ó?
terceira pessoa do plural. O os, né, não? Ó. Os professores, certo? Beleza? Se lembra que eu não estou colocando o os aqui, não é por conta desse artigo não, viu? É porque é um pronome pessoal do caso oblíquo que vai se encaixar aí na terceira pessoa do plural. Os professores, ó, tá no plural, terceira pessoa, certo? Então você tem que ficar ligado nisso aí. Então, ó, eles convidaram-nos, certo? Não vai colocar convidaram-los, não pode. Convidaram-los, não. O los aqui, ó, o L, ele entra quando o verbo termina em R, S ou Z. Lembra? Aí você tem que lembrar da regrinha. Beleza? Muito bem. Aí diz aí que há pronomes pessoais que usamos para nos referirmos a pessoas de maneira íntima ou cerimoniosa. São chamados pronomes de tratamento. Aí tem alguns exemplos aí dos pronomes de tratamento. Ó, senhorita, você, dona, o seu, né? O seu Amaro, o seu José, seu fulano de tal, né? Vossa senhoria, vossa excelência. Entendeu? Então são outros pronomes aí conhecidos como pronome de tratamento. Apesar de usarmos os pronomes de tratamento para nos referirmos à pessoa com quem falamos ou de quem falamos, o verbo fica sempre na terceira pessoa, certo? O verbo vai ficar sempre na terceira pessoa. A senhorita Gabi estuda, né? Você gosta, dona Anisete é. Seu Amaro torce, verbo torcer, peço a vossa senhoria que atenda. Então o verbo vai ficar na terceira pessoa, é isso que ele está querendo dizer. Você usa os pronomes de tratamento e o verbo fica na terceira pessoa. No Brasil, o pronome vós está praticamente em desuso. Ele aparece apenas em alguns gêneros textuais e situações comunicativas específicas, como na linguagem poética e em discursos muito formais. Na prática, o pronome vós foi substituído por vocês. Da mesma forma, o seu correspondente oblíquo vos também é usado raramente, sendo substituído pela forma a vocês, como eu disse a vocês, porque ficaria assim, eu disse-vos, né? Na maneira mais formal ficaria assim, ó, eu disse-vos, certo? Eu disse-vos, mas aí tá caindo em desuso, é o que ele tá dizendo aí, então vai ficar assim, eu disse a vocês. Que aquele pronomezinho da segunda pessoa do plural, o vós, ó, tá caindo em desuso, está sendo substituído pelo você, né? E aí fica vocês, né? Eu disse a vocês. Em vez de dizer eu disse-vos, disse eu disse a vocês. Beleza? Muito bem, galerinha. Vamos lá, né? Para nossa prática linguística. Página 160, viu, galera? Diz assim, ó, quais são as profissões mais perigosas? Os acidentes de trabalho têm probabilidades muito maiores de serem fatais quando ocorrem em lugares de onde é impossível escapar. Tem mais probabilidade, né? Tem probabilidade muito maiores. É o caso de mergulhadores profissionais, de trabalhadores em minas subterrâneas e em plataformas petrolíferas, e também de técnicos de linhas de transmissão de energia que lutam contra o vento pendurados a 30 metros de altura em cabos que transportam mais de 200 mil volts. Diz o físico Damásio de Aquino, da Fundação de Segurança e Medicina do Trabalho Fundacentro, em São Paulo, órgão filiado ao Ministério do Trabalho, que é o maior centro de pesquisa sobre o assunto em toda a América Latina. Por incrível que pareça, nem a Organização Mundial do Trabalho, a OMT, tem um ranking estatístico ou um estudo global que aponte as profissões com os índices de óbitos por acidente mais elevados. No Brasil, porém, dados do Ministério do Trabalho mostram que a atividade econômica com maior número de vítimas fatais é o setor madeireiro, com 37 óbitos para 100 mil empregados durante o ano de 2000. Em segundo lugar, vem as ocupações ligadas à extração mineral, categoria que reúne duas das profissões de mais alto risco: mineração subterrânea e extração de petróleo, principalmente nas famigeradas plataformas marinhas citadas acima. No caso da indústria madeireira, o pior é que boa parte dos acidentes poderia ser evitado com máquinas mais seguras. A maioria das mortes ocorre naquelas serrarias espalhadas em cantos remotos do país, mais distantes, né? Desertos, isolados, né? Onde não há uma pressão para a melhoria das condições de trabalho e não se investe em mecanismos de proteção, afirma Damásio. O mais recente estudo do gênero nos Estados Unidos, realizado na década de 90,
também apontava para o perigo das madeireiras. Um operador de serras tinha uma chance de morrer em serviço 20 vezes maior que a média dos trabalhadores em todos os outros setores. De longe, a profissão mais perigosa do país. Primeira questão, pessoal. Página 161. Questão 1. Diz assim, ó. Considerando as afirmações presentes no texto, analise as afirmações a seguir, assinalando o V para verdadeiro, o F para falso. Vamos lá. O que é que diz aí, ó? Letra A, né? Letra A. Os acidentes, vou colocar só um pontinho aqui, letra A. Os acidentes de trabalho ocorrem, vamos fazer assim, né? Os acidentes de trabalho ocorrem sempre em lugares de onde é impossível escapar. É uma pegadinha, viu? Isso é falso, não é? Ocorre sempre. Tem maior probabilidade, tem mais probabilidade de acontecer, mas não é que sempre ocorre lá. Não ocorre só lá. Letra B. É mais perigoso trabalhar em ambientes fechados. Nem sempre, né? Tem lugares abertos também são perigosos. Então, falso. Letra C. O Fundacentro é o órgão sem muita credibilidade na área da segurança e medicina do trabalho. Falso, né? Tem credibilidade, na verdade, né? Tá dizendo que é um órgão sem credibilidade, né? Sem muita credibilidade. Tá falso. Letra D. Ó, não existem estudos que apontem quais são as profissões em que ocorrem mais acidentes fatais no mundo. Tá certo. Não existe mesmo! Letra E. No Brasil, o setor madeireiro é um dos menos perigosos. Falso. É um dos mais perigosos. Letra F. No Brasil, ocorrem muitos acidentes fatais durante a extração de madeira porque os trabalhadores não têm atenção? Não. Falso, né? Falso. Que realmente precisava de mais segurança lá nos equipamentos também, né? Letra G. O setor em que ocorrem mais acidentes fatais nos Estados Unidos é o mesmo do que no Brasil. Verdade. Verdade verdadeira. Muito bem. Vamos para a questão 2. Vou dividir o quadro aqui. Questão 2. Que profissionais correm mais risco de sofrerem acidentes fatais? Os que trabalham em locais de onde é impossível escapar. Certo? Aí tem mergulhadores, trabalhadores de minas subterrâneas, técnico de linha de transmissão e etc. Então os trabalhadores, os que trabalham em locais de onde é impossível escapar. Beleza? Questão 3. Questão 3 diz o seguinte: de acordo com o texto, pode-se afirmar que, segundo estatísticas mundiais, as profissões com maior risco de fatalidade são as de técnico de transmissão de energia. Não. São as de locais de onde é impossível escapar, né? É falso aí. Então vou colocar aqui o item 1 é falso. Vamos para o item 2. No Brasil, o setor madeireiro apresenta grande número de vítimas por falta de segurança nas máquinas. Correto. Verdade. 1, 2, 3. O item 3. Segundo o físico Damaso de Aquino, a indústria madeireira e a profissão de mergulhador profissional não investem em condições de trabalho. Não, ele falou isso não, né? Não falou isso aí não, falou? Falou não, papai. Aí a 4 diz, de acordo com... Aqui, 4. De acordo com pesquisa do Ministério do Trabalho, os setores com o maior número de vítimas fatais são mineração subterrânea, extração de petróleo e indústria madeireira. Verdade. Verdade verdadeira. Então você vai marcar o item D, ó. Marque item D, certo?
Que é só a 2 e a 4 que são verdadeiras. Item D de dado. Muito bem, meu garotinho. E minha garotinha. Questão 4. Diz assim, ó. Segundo o texto, pode-se concluir que... Item B, pessoal. Vamos direto ao ponto, né? Há serrarias no interior do país que não apresentam condições de trabalho. Beleza? Muito bem. Questão 5. Observe o trecho a seguir. Mineração subterrânea e extração de petróleo, principalmente nas famigeradas plataformas marinhas citadas acima. No contexto, a expressão grifada indica que... Letra B também, ó. As plataformas são afamadas pela ocorrência de acidentes fatais. Então, famigeradas plataformas, a famigerada é algo que tem fama, né? Reconhecida, mas de uma forma negativa aqui, ó. Famigerada tem essa ideia, né? É reconhecida, afamada e tal, mas de uma forma, às vezes, negativa. Então, famigerada plataforma, então são afamadas de forma negativa essas plataformas marinhas lá, porque tem uma ocorrência de acidentes fatais. Tranquilo? Muito bem. Questão 6. Item A. Leia o texto abaixo e responda às questões propostas. Os acidentes de trabalho têm probabilidade muito maior de serem fatais quando ocorrem em lugares de onde é possível escapar. Assim, os acidentes de trabalho são muito mais perigosos em ambientes como minas subterrâneas e plataformas petrolíferas. Beleza. Transcreva desse texto o termo que se repete desnecessariamente. Os acidentes de trabalho. É o termo que se repete desnecessariamente. Que você vê na linha 1, ó, os acidentes de trabalho têm probabilidade muito maior de serem fatais quando ocorrem em lugares de onde é impossível escapar. Aí diz assim, os acidentes de trabalho, não, vou dizer só assim, ó. Assim, eles são muito mais perigosos em ambientes como, entendeu? Ou então assim, são muito mais perigosos também. Podia até ocultar, né, o sujeito, porque já está citado lá no início. Certo? Então houve uma repetição aí desnecessária. Muito bem. E letra B, ó, nos textos, uma das funções dos pronomes é evitar a repetição desnecessária de palavras e expressões. Copie esse texto substituindo o termo repetido por um pronome adequado. Então assim, pessoal, você vai copiar todinho e onde tiver lá acidentes de trabalho, na segunda parte, você vai colocar só eles. Eu até já falei aí, né? Você vai copiar todinho, Aí quando chegar lá, ó, você vai copiar. Os acidentes de trabalho têm probabilidades muito maiores de serem fatais quando ocorrem em lugares de onde é impossível escapar. Assim, ó. Aí você vai copiar. Ó, assim, eles, certo? São, entendeu? Ó. Então, ó, o termo substitui, o pronome que substitui os acidentes de trabalho, ó, é o eles, certo? Muito bem. Vamos para a questão 7. Vou colocar aqui, ó. Questão 7. Diz assim, letra A, né? Tem A e B. Agora leia este trecho. Por incrível que pareça, nem a Organização Mundial do Trabalho, a OMT, tem um ranking estatístico ou um estudo global que aponte as profissões com os índices de óbito por acidente mais elevados. Que pronome pessoal poderíamos utilizar para substituir o termo grifado nesta frase? Por incrível que pareça, nem a Organização Mundial do Trabalho. Então você poderia colocar o pronome ela, né? Ó. Ela, a Organização Mundial do Trabalho, substitui por ela. Beleza? E letra B, para finalizar, diz assim: se fizéssemos uma substituição no texto, haveria algum problema de... Se fizéssemos essa substituição no texto, haveria algum problema de sentido? Justifique. Aí tem um problema. Você substituir, beleza, mas onde é que você ia entender que se referia à Organização Mundial do Trabalho?
Por incrível que pareça, ó, nem ela tem um ranking estatístico ou um estudo global que aponte as profissões com os índices de óbitos por acidente mais elevados. Assim, nem ela, mas ela quem? Porque não há em outro lugar uma referência, entendeu? Nesse texto aí, ó, você não tem um outro lugar que fala da Organização Mundial do Trabalho para que você pudesse fazer só a substituição. Então esse é o problema, entendeu? Então, ó, a informação não ficaria clara. Não ficaria clara. Porque não teríamos como saber a quem o pronome ela estaria se referindo. Beleza? Muito bem. Eu vou mudar aqui, pessoal, um negócio. Ó. Pera aí. Queremos saber. Acho que você talvez não tenha copiado aí ainda, né? Ó. Não teríamos como saber que o pronome ela estaria se referindo à Organização Mundial do Trabalho, né? Ok? Muito bem. É isso aí, galera. Nossa aula de hoje foi essa. Aí preste atenção no detalhe que eu vou lhe dizer agora. A nossa avaliação esse mês, eu mudei o critério, certo? Nós estávamos pensando em fazer prova, mas não vou fazer. Eu vou fazer um seminário, beleza? Seminário. E pode ser em equipe até de 3 alunos, tá ok? Equipe até 3 alunos, certo? Não pode ser mais do que 3, só até 3. Até porque nós temos aí só 20 alunos, né? E aí divide em equipes de 3 e uma das equipes fica 6 equipes com 3 e uma equipe com 2. Tá bom? Então vocês formam equipe, lembrando, vocês não vão se reunir presencialmente para fazer esse seminário, é tudo de forma remota. Você entra em contato pelo WhatsApp, Instagram, Facebook, não sei como é que vocês se comunicam aí, por telefone mesmo, fazem ligação, não sei. Só não pode ser presencial, né? Nós da escola não estamos autorizando isso não. Para depois vocês dizer, professor, papai e mamãe, nós temos que se reunir, que o professor Jess disse que a prova era um seminário em equipe, eu tenho que ir lá para casa do coleguinha. Negativo. Não. E tá gravado, viu? Como prova. Não estamos dizendo que os alunos têm que se reunir, não. Vocês vão se combinar aí de maneira virtual, até para aprender a trabalhar de maneira virtual já também, né? Aí é o seguinte, escolhe lá os temas que vocês vão falar. Lembrando, vocês têm que falar dos 2 livros, ó. Tanto do livro de gramática, capítulo 7, como do livro de português, capítulo 7. Todos 2. Certo? E é interessante que todos os alunos falem dos 2 capítulos. Tá bom? Lembrando, tem aqueles mesmos critérios. Tem o tempo, né? Tem
tem a postura, tem o esboço, não esqueça do esboço, tem o domínio do conteúdo e o decorar, né? Que mostra que você aprendeu o conteúdo. São os mesmos critérios. O tempo, a mesma coisa, no mínimo 2 minutos por aluno. Se são 3 alunos, então o vídeo tem que ter 6 minutos. São 2 minutos no mínimo para cada um. O professor pode passar de 2? Pode, não pode ser menos. Se for menos, vai perder ponto, né? Papai, aí é o problema. E aí você pode criar, pessoal, pode fazer de maneira mais criativa, né? Para não ficar só lendo o livro. Tem aluno que faz só a leitura do livro. Pai é demais, mano. Tem que demonstrar que você aprendeu alguma coisa, entendeu? Aí fique só lendo não. Você pode combinar para fazer uma espécie de perguntas e respostas, entendeu? Vocês elaboram as perguntas, um pergunta, outro responde, depois muda, o que respondeu pergunta, o que perguntou responde. E por aí vai. Pode tentar fazer de uma forma criativa aí. Certo? Inventa. Jornal, entrevista. Pode fazer até uma peça de teatro à distância. Não precisa se reunir para fazer, né? Cada um faz um personagem. E depois junta o vídeo tudo num só. Ou se quiser manda separado também. Não tem problema não. E quem quiser apresentar ao vivo também no dia pode, viu? Pode apresentar aí pelo Google Meet ao vivo. Certo? Qualquer dúvida vocês perguntam aí. Aí vocês dividam as equipes e mandam para mim a lista. Entendeu? Vocês mesmos vão fazer a divisão e mandam para mim. Aí combine, antes de você mandar a lista, combine com a pessoa. Porque às vezes pode a pessoa, você escolheu fulano de tal, mas o fulano de tal já está em outra equipe. Então, antes de você fechar a sua equipe, você combine. Ei fulano, tu já está em alguma equipe? Não. Então, pode ser, tu quer ser da minha equipe? Quero. Aí depois que tu combinar com todos, aí tu manda. Beleza? Mandem para mim aí. Até o fim da aula, certo? Até as 3h15, 3 horas, né? Até as 3 horas. Se não mandar, eu vou formar as equipes e depois eu só mando a lista, né? Então, quem não formar as equipes, eu vou formar. Pra gente não perder tempo. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato aí, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.